Fala, refrigerista! Mais uma segunda-feira, dia 30 de outubro, vem novembro, mais um programa nessa segunda-feira. Não estou sozinho, diretamente de Blumenau, terra da Oktober. Vem pra cá, Marconzinho, Arcontec. Fala, Bessa! Boa noite, meu amigo. Mais uma segunda-feira, hein, Bessa? E hoje é um assunto que eu acho que, como a gente já falou, né? Poucos técnicos têm conhecimento. Eu não tenho nenhum. Então hoje eu vou aprender muito, junto com o pessoal que está chegando aqui também nessa live, né, Bessa? Diretamente de Paulínia, meu irmão, camarada, Adriano Maresia. Boa noite, turma. Desejar para todos uma excelente semana. Meu amigo, diretamente de Adamantina, Rogério Split Peças. Boa noite, Rogério. Boa noite, gente. Boa noite, Bessa. Boa noite, Maicon, Maresia. Boa noite a todos que estão participando. Rogério. Boa noite ao pessoal, os alunos lá do Inverte na Prática que veio aqui comigo. Boa noite ao pessoal do 0800 também, que está aqui presente, né? Tá? Boa noite ao Magno, que está aqui embaixo, está na espera, que deve estar ansioso ali, tá doidinho para entrar logo aqui também. E a live de hoje é muito boa, né? Não sei se já contaram aí para vocês, a live de hoje é sensacional. Eu dei uma palhinha lá para eles lá sobre a questão de oportunidade de mercado, sobre a questão de concorrência, tá? Eu acho que vai falar um pouquinho sobre isso também, né? A questão das oportunidades que tem. E essa oportunidade da questão de refrigeração embarcada, refrigeração naval, tá? Como queiram chamar, é uma grande oportunidade que pode estar surgindo, de repente, a pessoa mora próximo ao litoral, o técnico mora próximo ao litoral e nunca se atentou a esse detalhe, porque depois a gente vai perguntar para o Magno, ele pode, quando chegar aqui, responder. Não deve ter concorrência, gente. É aquele oceano azul, tal, que você pode navegar ali sem concorrência, como que é também na manutenção e conserto de placas, que eu falei para vocês agora há pouco. Então, essa oportunidade vai surgir aqui hoje, pela primeira vez. O Bessa procurou conteúdo, não localizou na internet, pela primeira vez vai estar no Fala Refrigerista. Então, fica ligado aqui conosco até o final, que você vai ver muita coisa bacana aqui para você aprender. E aí, Magno, tudo certo? Conseguiu ajustar tudo aí, meu querido? Boa noite, meus amigos. Agora sim, tudo certo. Melhor agora aqui com vocês. Boa noite. Boa, cara. A gente, como o time do Fala Refrierista, a gente está muito honrado, muito feliz de ter você aqui conosco. É sempre uma resenha quando a gente está junto, quando a gente se encontra na Coel, quando a gente se encontra nos nossos eventos. E a gente estava prometendo essa visita sua aqui para o Fala há muito tempo. E a gente está muito feliz para falar sobre refrigeração embarcada naval offshore. A gente vai tirar todas as dúvidas dos refrigeristas, Magno. Mas antes, eu queria que você se apresentasse. Quem não conhece o Magno Engetec Ilha, quem que é esse cara, esse carioca aí que é gente boa, que sempre está com a gente nos eventos aí? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Magno. Eu sou fundador de uma empresa chamada Engetec Ilha Climatização Elétrica. Comecei no segmento de ar-condicionado pelo menos aí uns 5 a 6 anos. Sempre fui oriundo da área naval, e aí começou esses altos e baixos aí dentro da naval. Eu saí para poder abrir a minha empresa, e aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer serviço de elétrica. E aí, no meio do caminho, todo cliente perguntava, tu instala ar-condicionado? Tu instala ar-condicionado? Tu instala ar-condicionado? Falei, gente, não é possível, estou no mercado muito grande, eu não tenho técnico não para instalar ar-condicionado. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos qualificar para fazer instalação de ar-condicionado. E aí comecei, né? Ar-condicionado de janela, comecei a fazer instalação de split, e aí o céu foi o limite. Quando eu fui ver, recebi uma proposta aí para voltar para o segmento offshore, mas não somente na parte de elétrica, agora na parte de ar-condicionado. Então, nem nos meus melhores sonhos, que há 5 anos, né, eu sairia do ar-condicionado de janela para estar mexendo no Chile, no Celf, no Splitão, no Flocone, enfim. E foi muito gratificante. Eu sou formado em mecatrônica, né? Sou técnico em mecatrônica, técnica eletrotécnica, sou tecnólogo em automação industrial e estou fazendo tecnólogo em refrigeração e climatização pela ETP. Esse é o Magno. Resumo, né? Muito bom mesmo, Magno. Currículo pequeno, né, Rogério? Muito pequeno, muito bom. Ô, Magno, e qual a tua principal? O que eu posso falar assim? Não, minha fonte de renda hoje eu vivo disso. O que é a principal fonte de renda tua? Minha principal fonte de renda hoje é o HVAC, né? A parte de projeto, instalação, comissionamento, manutenção preventiva, preditiva, corretiva, tudo que envolve a parte de ar-condicionado, desde o projeto à instalação. Hoje em dia é meu ganha-pão.
né? É o que leva o arroz e feijão para casa, e agora o leite do Bernardo, né, Marizia? Meu sobrinho está chegando. Vai levar o leite do Bernardo para casa também. Marizia tem a primeira pergunta para fazer para você. Magnão, vamos lá, para a galera entender, o que significa offshore? Por que esse termo? Da onde vem esse termo? Beleza, boa pergunta. Offshore, se a gente pegar a tradução, né, off, vamos botar desligado, desconectado, e shore a gente está falando de terra, né? Então, tudo que seria desconectado da terra, desconectado do continente, seria a parte offshore. Então, offshore a gente reconhece como todo serviço prestado em navios e plataformas, né, que são ambientes que não estão conectados ao continente. Né? Todo serviço que é em terra, que a gente chama de terra, entre aspas, né, seria o onshore, né, conectado ao continente. E o offshore seria justamente esse segmento de embarcações, plataformas que não estão conectados diretamente ao continente. Então, vamos botar, o pé da letra, né? Offshore, né? Desconectado vamos botar, da terra, do continente, né? Então, resumidamente, é isso. Boa, muito bom. Michael? Essa sopa de letrinha, né? Offshore, onshore. Isso, eu até fiz questão de colocar aqui, porque fica mais fácil para entender, porque quando você fala, às vezes a gente não liga uma coisa com a outra. Aí, escrevendo, fica uma forma melhor. Né? Boa. Muito bom. Magno, até vou seguir nesse segmento ainda, tá? Ó, quais as qualificações técnicas para estar atuando no segmento de offshore e onshore, que você acabou de explicar ali, né? Quais as certificações necessárias para isso, Magno? A galera tá quase que uma sabatina, né? Vamos lá. Ó, o que acontece? Como todo segmento, a gente tem N áreas de atuações dentro de uma empresa que presta serviço, né, naval. Então, assim, a gente tem desde o mecânico de refrigeração, que é o cara que não fez o curso técnico, mas é o cara que fez um curso de qualificação, é um cara que tem uma experiência já de campo, já trabalha com diversos tipos de equipamento. Então, ele vai ser um mecânico ou auxiliar ou um mecânico, né, de refrigeração naval. Se a pessoa tiver um curso técnico, tá, ela pode entrar já como um técnico, né, de refrigeração e climatização, um técnico, porque assim, dependendo da empresa, o cargo pode ter diversas nomenclaturas, né? Técnico de refrigeração naval, técnico de refrigeração offshore, técnico de HVAC, mas o importante é saber que o profissional que fez um curso técnico, sendo ele mecânica, elétrica, eletrônica, ele pode sim, né, com a experiência em HVAC, estar concorrendo com uma vaga de técnico. E se você tiver também um nível superior, né, você pode estar entrando aí como engenheiro mecânico, você pode estar entrando aí como engenheiro de serviço, né, um service engineer, você pode estar galgando uma outra posição, aquela parte do projeto também, enfim, controle de qualidade e tal. Essas são os cursos necessários para a gente estar concorrendo uma vaga nesse segmento. E as NRs, que são muito importantes, né? A maioria das empresas, você faz as NRs dentro da empresa. Mas se você já tiver NR10, NR35, NR11, NR4, você já pode, né, ter um diferencial que você vai colocar lá no seu currículo, as NRs, e outro diferencial também, como a gente está falando de um segmento que é offshore, seria também o curso de HILT, né, que agora é o THILT, e o CBSP. O que é isso, né, essa sopa de letrinha, né? O THILT é um curso que te habilita, né, a embarcar deixa eu só acertar rapidinho. Isso. É um curso que te habilita você embarcar em uma unidade via helicóptero. Então, assim, para você embarcar via helicóptero a unidade, você tem que fazer um curso que se chama THILT. Nele você vai aprender técnicas
sobrevivência, né? No caso, se uma aeronave tiver um acidente, se acontecer um sinistro, você tem toda uma técnica que você vai aprender nesse treinamento para você se manter vivo no caso de uma situação de emergência, né? E o CBSP é o curso básico, né, de segurança em plataforma, que todo mundo que passa mais, se eu não me engano, mais de 3 dias dentro de uma plataforma, ele tem que ter esse curso, que plataforma é um ambiente muito agressivo, é um ambiente que a gente tem gases inflamáveis, alta tensão, alta temperatura. Então, assim, a gente tem movimentação de carga o tempo todo. Então, a gente tem que saber por onde andar, aonde a gente pode acessar, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Então, esse seria um curso chamado CBSP. Boa. Legal, hein? Rapaz, é uma aventura, hein? É uma aventura. É porque, assim, o serviço você pode prestar com embarcações encostadas, né, fundeadas aqui, por exemplo, na Baía de Guanabara. Vou citar no caso de Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, ali, quando você vem de avião, para pousar ali no Santos Dumont, que você passa pela ponte, você vê aquela quantidade de barcos ali parados, né? Mas, quanto barco parado? Não, o barco não está parado. Muitas das vezes ele está ali fundeado, né, que é o termo certo, justamente para fazer uma manutenção, ou então para aguardar receber uma carga, receber um óleo, receber alguma coisa. E as empresas aproveitam esse período que o navio está próximo do continente para estar realizando manutenção, seja ela mecânica, naval, elétrica, qualquer uma que seja, né? Ou o barco pode estar em estaleiro, fazendo, por exemplo, uma docagem, um dry dock, pode estar no estaleiro fazendo alguma outra alteração, e aí você entra de lancha, você entra andando, sem problema. Mas se tiver necessidade, por exemplo, de você entrar numa embarcação no alto mar, né, aí não tem jeito. Então, numa plataforma, não tem jeito, você vai ter que ir de helicóptero. Aí você vai precisar desses cursos que eu estou te falando. Legal. Muito interessante mesmo, né? Mas eu vejo que ainda é pouco explorado, né? Esses contratos, esse tipo de serviço ainda está na mão de poucas pessoas. É isso mesmo, Magno? Fica na mão de poucas pessoas? A área naval é um segmento muito restrito, até mesmo pelo nível técnico que as empresas exigem, né? Porque na maioria das empresas, assim, são empresas estrangeiras ou são empresas nacionais, mas também prestam serviços para empresas estrangeiras. São empresas que não toleram muito, né? Não toleram acidentes a bordo. Então, assim, a empresa ela requer que o profissional saiba o que está fazendo, que o profissional use o EPI corretamente, que o profissional tenha o ASO, né, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Nosso ASO é mais rigoroso, a gente faz ecocardiograma, eletrocefalograma, espirometria, audiometria, exame de sangue, raio-x, psicólogo, porque imagina, você vai trabalhar num ambiente, muitas das vezes é um ambiente confinado, você vai trabalhar num ambiente, às vezes, com altura, você vai trabalhar num ambiente muito insalubre, com alta temperatura, alto nível de barulho, de ruído. Então, assim, por isso, são poucas empresas, né, que detêm esse caminho das pedras para tirar todas as certificações, né, para poder fazer os contatos, mas não é coisa de outro mundo, não. Você que é um empresário, que tem uma empresa, né, você pode fazer, eu vou falar o nome de algumas empresas aqui, offshore, né, você pode fazer o contato com o pessoal de compras, com essas empresas, você vai mandar um portfólio da sua empresa, aí eles vão te mandar um relatório, uma sabatina de documentação que você precisa ter, e aí você atendendo todas essas documentações, você vai para um banco de dados de empresas aptas a prestar o serviço, né, que você se propôs para aquela empresa, e sempre que tiver uma necessidade, a empresa vai fazer contato com você. Certo, muito bom. Então, essa é a forma que as empresas podem poder participar, através de entrar em contato com a empresa que precisa,
preencher os formulários, né, que ela está solicitando, e aí aguardar ser chamado, é isso, né? Isso. Depois que a sua documentação toda é aprovada, você está lá no banco de dados com um tiquinho, vamos lá, verificado, né? Como se fosse o verificado do Instagram, foi verificado. Então, o que quer dizer? Quer dizer que aquela empresa, ela tem todas as características, né? Me fugiu o termo agora, ela cumpre todos os requisitos, né, para poder oferecer o serviço, né, para aquela empresa. Então, assim, não é uma, duas, três, às vezes são, sei lá, 10 empresas, porque, assim, por mais que tenha muitas empresas atendendo o mesmo cliente, a logística do offshore é muito diferente. Então, imagina, você tem que levar material, você tem que levar ferramenta, você tem que levar mão de obra, você tem que cuidar de hospedagem do funcionário, você tem que cuidar de alimentação, você tem que cuidar de N coisas, né? Então, assim, mesmo tendo várias empresas, você vai ser chamado, entendeu? Porque uma está atendendo num barco em uma região, a outra está atendendo no outro, então o cliente liga para a primeira que ele quer. Não conseguiu, ele liga para a segunda. Não conseguiu, ele liga para a terceira. Porque o problema dele tem que ser resolvido. O barco não pode ficar parado. Claro, que baita oportunidade, né, que tem, né? Antes do Bessa fazer a pergunta dele, Bessa, eu tenho só uma pergunta aqui, que é a questão de financeiro, tá? Quem colocou, acho que foi o nosso amigo Tiago aqui, né? E o retorno financeiro disso, tá? Vale a pena? É bom o negócio? Eu já tive dos dois lados da moeda, né? Tanto aqui fora, né, quanto lá dentro. E eu, assim, vou ser sincero, eu não conheço nenhum segmento que pague o que o mercado offshore paga para os seus colaboradores. Não existe aqui fora, eu não conheço. Recebe em dólar? Dependendo do contrato, pode receber em dólar, tá? Em euro, dependendo, porque assim, se você faz um contrato com uma empresa estrangeira, vai trabalhar no FPSO da vida, alguma coisa assim, você realmente pode ter um contrato que ser regido de você estar recebendo em dólar, em euro, enfim. Tem muita possibilidade de você sair do Brasil, porque o mercado offshore, se você está apto a trabalhar aqui no Brasil, você está apto a trabalhar no mercado offshore no mundo inteiro. Porque nós aqui no Brasil somos referências no segmento offshore de exploração de petróleo. Então, se você tem no seu currículo, né, que você trabalhou no Brasil, você trabalha em qualquer lugar do mundo. E lá fora, o pagamento é... Se aqui é bom, imagine lá fora, papai. Show. Boa. Ô, Magno, e, cara, quais tipos, quando a gente fala de refrigeração naval embarcada offshore, quais tipos de equipamento de refrigeração e climatização que a gente tem a bordo? Sim. Lá, imagina um navio, uma plataforma como uma cidade, né? Então, assim, tem a gente falando de uma embarcação, uma plataforma, a gente pode ter 100, 200, 300 pessoas habitando lá dentro, entendeu? Então, assim, a gente precisa de tudo que a gente precisa aqui fora para guardar, por exemplo, alimento, para a gente servir uma refeição, para a gente fazer um conforto. Então, assim, a gente encontra desde um saladeiro, né, um repositor de salada, tá, de refrigeração, a um expositor de bebida para você tirar, uma máquina de gelo para você colocar um gelinho lá na hora de você tomar o seu suco do refrigerante na hora do almoço, né? Até mesmo um sistema como um chiller para fazer toda a climatização do navio, um chiller de processo para você fazer o resfriamento de algum equipamento. Mas sendo mais específico, vamos lá, na parte de refrigeração comercial, o mais pesado que a gente tem lá, a gente tem câmara de congelado, anticâmara, e câmara de congelados, resfriados e anticâmara. E na parte de refrigeração de conforto, a gente tem um ar-condicionado central da embarcação, que ele vai ser responsável por toda a climatização da embarcação. E ele pode ter de expansão direta ou expansão indireta, né? A gente tem, por exemplo, o chiller, né, com condensação à água, gelando uma água com etileno glicol, e essa água passando lá pelos fancoletes, né, dependendo nos compartimentos, fazendo a refrigeração de cada compartimento.
A gente tem também, por exemplo, um sistema de expansão direta, que a gente tem compressor com condensação a água ou a ar. Aí a gente tem a HU, né, que é o evaporador com mais de um ciclo de refrigeração. A gente tem com tratamento também de umidade, a gente tem controle de tanto de temperatura quanto de umidade, vazão do ar. Então, assim, a gente tem chiller de processo, que muita gente também não sabe. Lá, por exemplo, a gente tem um RV, a gente tem um guindaste. Então, dependendo do equipamento que a gente tem instalado, a gente pode ter um chiller dedicado para refrigerar o equipamento. Então, você vai ter o teu chiller lá, em vez de ele estar refrigerando a água, vamos supor, ele vai estar refrigerando óleo. Esse óleo é um óleo hidráulico que está tocando um guindaste, que está tocando um airframe, enfim, está tocando algum equipamento lá. Então, assim, a gente tem contêineres frigoríficos, a gente tem freezers verticais e horizontais, a gente tem até split, né? O que mais? Self-container, splitão. Então, assim, é um segmento que ele exige que o técnico conheça, desde o split ao chiller, né? O cara vai ter que conhecer ali do split ao chiller parafuso. Ele vai ter que saber para poder cada vez mais ele galgar dentro do mercado offshore. Beleza. Ô, Magno, deixa eu aproveitar. Você falou em água, expansão direta. Da onde que vem essa água, cara, para refrigerar o sistema todo? Assim, na embarcação, a gente tem um grande problema de espaço, né? Às vezes você vê uma embarcação muito grande, mas internamente é tanto equipamento, é tanta planta instalada, que às vezes a gente tem problema de espaço. E aí, resolvendo já um pouco esse problema de espaço, o que a gente faz? No entorno do navio, a gente tem água abundante, água salgada, né? Então, na maioria dos projetos, a gente tem um circuito de água salgada, tá? Refrigerando a água. A gente tem um circuito de água salgada, trocando com um circuito fechado de água doce, e esse circuito de água doce refrigerando o meu equipamento, trocando, por exemplo, com o meu condensador shadow tube, casco tubo, ou tube em tube, enfim. Porque é muito mais fácil, porque eu tenho uma água abundante. Então, eu tenho a água salgada do mar entrando e saindo numa temperatura bem baixa, tá? A temperatura da água é muito baixa. Então, assim, eu tenho um circuito fechado, que se eu não tiver perda, eu não preciso ficar repondo água, que troca com essa água salgada. E essa água doce, por que eu não troco diretamente com a água salgada? Porque a água salgada, ela tem muito poluente, né? Tem sistemas que trocam diretamente com a água salgada. E esses sistemas dão muita manutenção, porque aquilo ali dentro do condensador cria aquelas cracas que a gente vê do lado de fora do navio, a gente vê dentro do nosso condensador. E ali você começa a perder eficiência térmica, né? O delta lá do nosso condensador começa a cair. Então, assim, é muito mais eficiente a gente trocar a água salgada, trocar com a água doce e refrigerar o nosso equipamento. E também tem alguns sistemas que é refrigerado a ar, condensação a ar. E aí, então, lá em cima, no passadiço, que é o ponto mais alto, ali onde ficam as antenas ali do navio, a gente tem aqueles condensadores remotos para poder fazer, né, retirar todo esse calor interno da embarcação e jogar para fora. Legal, muito bom. Perfeito, Maresia, acho que tem mais uma pergunta, né, Maresia, para fazer? Tem. Aí eu vou já aproveitar, emendar aí. A gente falou como que abastece a parte de refrigeração do sistema de expansão indireta. E como que é a parte elétrica? Da onde que vem a geração de energia? Qual é o tipo de tensão que a gente trabalha ali, Magno? O que acontece? Nas embarcações, a gente tem geradores, né? Nas embarcações mais novas, que são as embarcações assim, diesel-elétrica, né? O que é diesel-elétrica? É a mistura do diesel com elétrico. Por quê? Eu tenho uma ilha de geração, né? Eu tenho, vamos supor, 6 geradores, né? Gerando a energia de toda a embarcação, inclusive do sistema de propulsão, né? E fornece a alimentação para o meu sistema de ar-condicionado. Não somente ar-condicionado, para todos os sistemas a bordo. Então, a gente tem um sistema que se chama PMS, Power Management System,
que é um sistema de gerenciamento de energia. Então, vamos supor, eu estou com 2 geradores na barra, na linha. Eu preciso ligar algum equipamento. Se o sistema entender que eu preciso de mais demanda, antes dele ligar esse equipamento, automaticamente ele liga mais um gerador, sincroniza, bota na barra, e aí sim eu tenho carga de energia disponível para os próximos equipamentos que vão ser ligados, né? Alguém falou sobre energia solar. A tendência agora do nosso segmento naval é a gente ter cada vez mais são barcos ecologicamente, vamos botar assim, correto, né? Porque os geradores, eles queimam diesel, né? Então, assim, já existem barcos híbridos, né, com sistemas de energia, com gerador, mais banco de bateria misto. Existem barcos com vela. Tem um barco agora, se eu não me engano, um graneleiro da Vale, que ele tem umas velas instaladas ali no convés. Então, quando ele vai navegar, ele issa essas velas. E são velas assim que, através do vento batendo nas velas, aquilo ali gera energia para a embarcação. Não toda energia para a embarcação, mas gera uma energia para a embarcação. E isso vai trazendo a embarcação ser muito mais eficiente, né, gastando menos combustível fóssil, né, seria o diesel, né? Mas existe já algumas tecnologias entrando no segmento para a gente começar a diminuir o uso do diesel e começar a escalonar o uso de tecnologias mais limpas, como energia solar, energia eólica, baterias, etc. É uma energia mais limpa, né Magno? Isso aí é uma tendência. É tendência no segmento a gente começar a migrar, né, de combustíveis fósseis, né, para combustíveis aí com menos impacto, né, na nossa atmosfera, camada de ozônio, enfim. E também equipamentos inverter, né, que são mais econômicos também, que começam a aparecer. Exato. Existe uma grande burburinho internamente no segmento de mudanças de fluido refrigerante. Então, antigamente, a gente encontrava muitos fluidos refrigerantes R22, 134A, aí daqui a pouco começou a migrar para o 407, e aí daqui a pouco agora já vai começar a migrar a tendência para os fluidos naturais, né, com baixo GWP, com baixo baixa, como se diz, me fugiu a palavra, baixa potencial nocivo, né, de atingir a camada de ozônio, né? A gente já não utiliza fluido refrigerante com cloro, enfim. A tendência é realmente a gente buscar fluidos refrigerantes naturais, né, para a gente ter um impacto muito menor no nosso segmento, né? É que nem aqui fora, né? Através do protocolo de Montreal, tal, essas assinaturas que a gente tem, esses tratados que a gente tem, a gente sabe que os produtos sintéticos têm prazo, né, de produção, muitos deles. Então, assim, não adianta a gente não enxergar isso, porque daqui a pouco, daqui a 5 anos, 6 anos, a gente já não vai mais comprar. Que nem 141B, a gente já tem uma dificuldade imensa de encontrar para fazer limpeza de sistemas a bordo. Então, a tendência é a gente migrar, né, para produtos aí com baixo impacto. Legal. Boa. Ô, Magno, a gente vai ter um próximo sorteio aqui e já está rodando a hashtag Estou a Bordo, tudo maiúsculo. Vocês vão estar concorrendo ao segundo teste inverter. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer o sorteio. O Maresia, ele comeu bola, não perguntou, mas agora eu fiquei curioso. Eu quero saber, você falou como que é feita a geração de energia dentro da embarcação. Mas eu não falei da... Fala. E o aterramento? Eu quero saber como que é feito o aterramento na embarcação. Eu esqueci de responder. Eu esqueci de responder o Maresias, né? Lá a gente tem alimentação, dependendo da embarcação, 110, 220, 440, 390, 1.000, e aí a gente vai subindo, 5.000. Mas a maioria dos sistemas, de ar-condicionado, a gente vai ter, para potência, 440 ou 690, e a parte de comando, por causa de NR12, a gente vai ter uma tensão de comando mais baixa, né? Em relação ao aterramento da embarcação, se você reparar, tem um cabo que conecta a embarcação até ao continente,
E aí, conforme a embarcação vai navegando, a gente vai dando corda lá. Ah, bom. Eu pensei que vocês pegavam um monte de saco de areia. Eu pensei que tinha um monte de saco de areia. Aí brincadeira, pessoal, brincadeira. A embarcação, ela não tem... a gente não tem, dependendo da embarcação, a gente não tem neutro. Tem embarcação até que a gente tem neutro, tá? Mas a maioria das vezes a gente não tem neutro. A gente tem o sistema de trifásico, né? Mas com o neutro inacessível, né? O aterramento de uma embarcação é feito na própria estrutura, na própria carcaça da embarcação. A embarcação é uma grande gaiola de Faraday, né? Ela não tem, a gente não tem um ponto de aterramento específico. Qualquer ponto é ponto, entendeu? Eu posso aterrar em qualquer ponto, que a tendência é a gente escoar, né, todo esse potencial mar afora, né? Então, assim, a gente não tem... igual avião. Se você olhar um avião, na ponta das asas dali, você vê que tem tipo um filete, né? São vários filetes que a gente tem, que é justamente para a gente começar a descarregar. Só que o avião tem uma diferença que quando ele pousa, a primeira coisa que o pessoal vai lá e mete um cabo para poder pegar a eletricidade estática e descarregar para a terra. A embarcação não tem necessidade disso. A gente tem água com sal, né? A água ela não produz energia, mas a água salgada sim. Se você pegar uma água dessalinizada e tentar ligar uma lâmpada, ela não vai ligar. Botando colher de sal, que você vai ver que uma hora vai conduzir. Então, eu tenho água salgada, um casco do navio, que é feito de aço, e eu tenho sal. Então, problema de aterramento ali a gente não tem, não. Ô Magno, eu até pedi pro Michael aqui mudar a hashtag aqui, colocar hashtag não, pedir para mudar a enquete, né? Falar assim, o que vocês acham de onde que vem o aterramento? É um cabo submarino que aterra todas as embarcações que o cara conecta lá embaixo? Ou utiliza para lastro vários quilos de terra, certo? Todas as opções da Pote de terra. A gente leva um saco de areia e vai cada equipamento, a gente vai aterrando ali no saco de areia. Isso. Mas é uma boa pergunta. Assim, eu acho que é uma curiosidade de muitas... Mas o Marcos tem outra pergunta, não é essa não, né, Marezinho? Cuidado com o que vocês falam aí, que os caras vão cortar esse pedaço e falar que vocês orientaram errado. Verdade. Boa. Ó, até o Wi-Fi tem também. Eu podia entrar também na enquete, viu, Flávio? Isso aí, ó. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta que não está nem no nosso roteiro aqui, mas é uma curiosidade minha, né? O Magno falou sobre o sal ali da água, né? No sistema do ar-condicionado, como é que funciona a proteção contra a maresia? Como é que funciona essa proteção? Ela danifica os equipamentos mesmo? Dentro do mar, tá em cima da água ali mesmo, né? Como é que funciona isso ali, Magno? Olha só, maresia já não presta, né? Tudo que começa com maresia... O nome maresia já não foi, meu amigo. A indústria gasta milhões quanto maresia. Mas o que acontece? Vamos lá. A gente pode classificar os equipamentos da seguinte forma. A gente tem equipamentos que ficam dentro da embarcação, dentro da praça de máquina. E dentro da praça de máquina, a gente tem a ventilação que ela acaba ajudando não deixar essa salinidade, né, entrar para dentro da embarcação, porque eu tenho uma pressão positiva, né? Eu tenho a ventilação da minha embarcação, ela acaba trabalhando de uma forma que ela pressuriza a minha embarcação e automaticamente ela não deixa entrar muito esse ar, né, saturado com alto índice de salinidade e tal. Mas, mesmo assim, são equipamentos que eles devem ter um tratamento dedicado a ambientes agressivos. O outro ambiente que eu queria falar para vocês é o ambiente externo, porque a gente tem equipamento que fica instalado do lado de fora. Por exemplo, a gente tem container que fica instalado, por exemplo, módulos de acomodações que ficam instalados do lado de fora. A gente tem equipamentos do passadiço que fica instalado do lado de fora. Então, assim, para esse tipo de equipamento não tem jeito. A gente tem uma proteção que seja Gold Film, que é Blue Film,
qualquer coisa de filme ali para a gente ter uma melhor, né, proteção ali do aletado. No nosso evaporador, por exemplo, a gente não tem, ele é cobre-cobre, a gente tem tanto a tubulação de cobre quanto o aletado também, tudo em cobre. A chapa, né, a carcaça do equipamento, na maioria das vezes, quando o equipamento é marinizado, aquilo ali é aço inox, tá? Justamente para poder aguentar essa maresia. As placas eletrônicas, muitas das vezes, ela recebe um tratamento de um verniz adicional, justamente para evitar do contato do sal, né, com o circuito integrado, né, o circuito eletrônico do equipamento, tudo para a gente tentar aumentar o tempo de vida útil. Mas uma coisa que é muito importante seria a manutenção preventiva. Então, é o pessoal adoçar, que a gente chama no meio naval, né, adoçar. Então, a galera vai lá, pegou, navegou, a onda bateu, que a onda lava o navio, literalmente. Então, pegou o mar mais agitado, lavou a embarcação, o pessoal vai lá com água doce. Então, adoça, principalmente esses equipamentos que ficam na área externa. Porque não adianta. Maresia, já falei, não presta, detona. Legal. Então, são esses tipos de cuidado que a gente tem que ter com os equipamentos, né? E são equipamentos que de qualidade melhor. Como eu estou te falando, por exemplo, um split, eu tenho a instalação do split normal, né? Para o cliente, para ele, durou 1 ano, durou 2 anos, durou 3 anos, aqui fora para o cliente é ruim, para lá para o cliente não. Ele troca, porque assim, um split marinizado custa aí na casa de 60 mil reais. 60 mil reais custa um split aí marinizado, tá? Vou botar aí 60 mil BTUs, 10 PR para cima, vai custar aí uns 60 mil reais. Um split custa aí 3 mil, 4 mil, que seja 5 mil. Se o cara for trocar uma máquina marinizada, dura, sei lá, 6 anos, 7 anos. Se o split durar 3, e ele botar 3 split, ele já se pagou. Ele já se pagou. Então, existe ambientes, né, que a gente utiliza esse split justamente por isso. Sem proteção nenhuma. Vai lá, guerreiro. É sacrifício. Enquanto durou, durou. Não durou, acabou, já tá fora. Não tem manutenção, não. Fechou. Já tá lá no Vamos grupo, para a Rogério. 7ª pergunta aí, Rogério. Eu já vou falar pro pessoal. Deixa eu... Vou falar pro pessoal pegar papel e caneta, que eu vou dar o pulo do gato, hein? Eu vou passar para vocês as empresas que contratam, né, profissional da área de HVAC no mundo offshore. Então, a galera que não conhece muitas empresas, tal, não sei o quê, eu vou dar o caminho das pedras aí, anota papel e caneta, que eu vou dar um bisu. Boa! O Michael tem uma outra pergunta, Mike, você falou? Tem outra pergunta, ó. Falar. O Magno, caso ocorra uma parada em um sistema de refrigeração, estando em alto mar, né, ou que seja no litoral ali, como é feito o reparo desse equipamento ou tem que fazer a substituição desse equipamento? Como é que funciona nessa hora do sufoco? Como eu falei, por exemplo, a refrigeração, tanto a parte de climatização quanto a parte de frio alimentar, é bem complicado a bordo, porque, como eu falei, a gente tem diversas pessoas morando ali. Então, imagina uma câmara de congelados ali parar de ter um rendimento satisfatório, e aí eu estou com toda a alimentação daquele pessoal ali estocada naquele ambiente. Então, algo muito crítico a gente ter uma parada nesse tipo de equipamento. Como o equipamento de climatização. O barco é uma enorme chapa, né, um quadradão de aço. Então, imagina no sol, aquilo ali batendo, né, o sol literalmente de meio-dia, e o ar-condicionado não estando funcionando, o pessoal lá dentro vai cozinhar, fica uma coisa insalubre. Então, assim, tem que estar funcionando. Então, a maioria dos sistemas de refrigeração e climatização, a gente trabalha por redundância. Então, por exemplo, a refrigeração alimentar. No mínimo, pelo menos, eu tenho 2 compressores, tá? Um principal e um backup, no caso, se eu tiver algum problema, com um compressor só, eu faço congelados, resfriados e anticâmara, né? Então, com um compressor só, eu faço isso. Então, o outro compressor fica como backup. Se eu tiver um problema,
automaticamente eu consigo fazer umas manobras de válvula e colocar esse outro compressor para funcionar. Então, existe também no próprio sistema, desculpa te interromper, Marcos. Por exemplo, eu tenho sucção de escadas em paralelo ali, tá? Com válvula você controla. Um compressor eu deixo isolado e outro compressor eu deixo na linha. Então, assim, deixo rodando. Se der um problema, por exemplo, travou um compressor, beleza. Eu consigo automaticamente fazer uma manobra, botar o outro compressor backup em cima, tiro esse que estava rodando e faço manutenção nesse que estava parado. Que estava rodando e agora está parado. Existem também sistemas que a gente tem, por exemplo, aqui fora é normal a gente ter um forçador para cada ambiente, né? Um forçador para congelado, um forçador para resfriados. Lá não, existem sistemas, por exemplo, congelados. É normal a gente entrar na câmara de congelado e encontrar 2 forçadores, né? O circuito A e o circuito B. Então, eu estou com o circuito A em cima e o circuito B está parado. Na mesma lógica do que o compressor. Vamos supor que furou o evaporador daquele. Eu não consigo reparar a borda. Beleza, furou, eu isolo aquele sistema e aí eu faço toda a transferência para o outro, né? E aí toca a ficha. Boto o outro para rodar e faço manutenção nesse que deu problema. Porque justamente eu não posso deixar parado. No sistema de climatização, é a mesma coisa. Eu tenho um compressor. Primeiro que eu tenho o cálculo de carga térmica, eu jogo bem para cima, né? Justamente para poder um compressor só atender, vamos botar aí, quase a embarcação quase toda, né? E aí eu tenho o principal, tenho reserva, eu tenho lá no meu evaporador, na minha HU, eu tenho 2 ciclos, né? O evaporador é dividido em 2 ciclos. Eu tenho o ciclo A e o ciclo B no mesmo trocador. Então, assim, eu estou com esse funcionando, de baixo não está funcionando. Então, se esse aqui deu um furo, eles são independentes. Apesar de ser feito no mesmo trocador, eles são circuitos independentes. Então, eu consigo manobrar e botar para funcionar. Porque, assim, não tem como falar que eu não vou resolver. Não tem esse negócio, vai resolver. Tu vai dar um jeito. Ô Magno, mas pensa bem, de repente você tá lá, você falou do compressor, legal, uma peça grande, tem 2 ali, beleza. E tem válvulas, tem placa eletrônica que pode dar problema, devido até mesmo à maresia, como você falou, mesmo reforçado, tá? Acaba dando problema. E aí, você tem que ter um almoxarifado dentro da embarcação ou não? A gente tem, por exemplo, eu trabalhei numa empresa chamada DOF, né, a Nostra, e acho que foi a empresa mais organizada que eu trabalhei na vida. Lá eles tinham uns lockers, uns paióis, que lá eu tinha tudo relacionado, por exemplo, elétrica. Eu tinha de sinaleiro, rotatora, borne, fusível, anilha, o que você pensasse, e tudo catalogado, identificado no sistema de manutenção que a gente chama de TM Master, né? Mas, pelo menos, se não for tão sofisticado assim, os principais itens, né, os itens mais críticos, eu sou obrigado a manter um sobressalente mínimo a bordo. Então, um transdutor de pressão, uma válvula solenoide, uma válvula de expansão, por exemplo, eletrônica, uma válvula de expansão termostática, filtro secador, trocador separador de óleo, válvula GBC também às vezes dá problema, fluido refrigerante. Então, existe algumas coisas... Né? Fusíveis para você subir. Assim, fusível é mais tranquilo porque eu tenho do ar-condicionado e tenho da elétrica também. Então, às vezes, do ar-condicionado acabou, eu vou lá no cara da elétrica, fulano, deu ruim aqui, me presta um fusível desse aqui. Ou no ruim, cara. O fiozinho, nada que o fiozinho não faz. Vai. Se eu falar para vocês que não faz isso, é mentira. Você tem um sistema eletrônico lá de controle de condensação, por exemplo, com inversor de frequência, transdutor de pressão. Deu problema. Vai arrancar aquilo tudo, vai botar o rotator lá direto, vai ficar ligando, desligando. De noite, quando tiver frio, ele desliga. Se congelar, daqui a pouco botar a pressão subir, ele liga. E bota um cara sentado lá para ficar só ligando e desligando o disjuntor e deu. E o barco não vai parar. Entendeu? Então, assim... Ô, Magno, uma curiosidade. Na próxima entrada, no próximo porto, ele resolve. Mas que ele vai botar para rodar, ele vai. Legal. Uma curiosidade.
Quantos metros quadrados, mais ou menos, tem uma câmara de resfriado e congelado? Maresias, vou botar aqui lá, eu tenho câmara de... Depende muito da embarcação, tá? Vamos botar uma embarcação de médio porte, pelo menos eu vou ter aí uns 25 metros quadrados. 25 metros quadrados. É grande, não é pequeno, não é grande. Dá para morrer congelado lá dentro. Eu sou um cagão. Pô, a primeira coisa que eu faço é travar a porta. Pô, o barco tá balançando, às vezes a gente está lá dentro, aquilo lá bate. Só que aquilo lá tem a tranca do lado de fora, tem tranca do lado de dentro, tem alarme de homem preso, tem no seu... Cara, eu não confio em nada. Eu confio em meter um pedaço de carne lá para ela não fechar, entendeu? Porque menos 18, batendo menos 20 lá, até eu bater e alguém me ouvir, eu já teria um picolé magro, literalmente. Isso aí. Acho que o Bessa tem uma pergunta, né, Bessa? O que eu quero saber, Magno, por exemplo, eu já pesquei embarcado, o cara tem lá o freezerzinho, o cara serve a janta para nós, já fui em escuna, que também tem a saladeira, igual você falou, tem o freezer de bebidas. A gente sabe que todas as embarcações, o pessoal que é pesqueiro, ele tem todo um sistema para manter ali o pescado, né? E aí a minha pergunta, é obrigatório estar embarcado ou tem a possibilidade, por exemplo, de você estar em terra e prestar um serviço de assistência, de atendimento numa embarcação que está passando na região ou que você atende o contrato, não sei. Sim. Cerveja gelada, né, Bessa? Cervejinha. A gente foi para Manaus. A gente foi para Manaus, tinha várias embarcações com ACJ, com split. Tinha, os caras dá o jeito, os caras dão o jeito dele, igual o Magno falou, bota para rodar. O que acontece? Eu não conheço nenhuma empresa, né, empresa naval, que tenha no quadro de marítimos, que a gente chama de pessoal que fica embarcado, o técnico de refrigeração. Tem o eletricista, né, que é o ETO, que é o Electrical Technical Office, mas a parte de refrigeração não tem. Então, assim, o chefe de máquina, o terceiro engenheiro, o segundo engenheiro, o primeiro, o condutor, eles têm, né, uma noção. A gente pega até pessoas que conhecem bem de refrigeração a bordo, tá? Então, eles dão o primeiro combate. Então, assim, o barco está afastado, está operando, então deu um problema, vai ser o chefe de máquina vai falar com o subchefe, e aí o subchefe vai lá junto com o segundo, dá uma olhada para ver o que aconteceu, e aí, se eles não resolverem, o que eles vão fazer? Eles vão solicitar o pessoal de terra para agendar o atendimento de uma empresa especializada. Existem empresas que, dentro do quadro de funcionários, eles possuem técnico, supervisor, coordenador de HVAC. Então, por exemplo, tem empresa que não vai chamar terceirizado direto. Ela já vai entrar em contato com a equipe dela, de HVAC, dela, funcionário dela, e aí, quando o barco chega próximo, né, ao continente, quando estiver próximo, ele vai mandar um técnico para poder ir lá tentar resolver o problema. Se o serviço for muito... tem que trocar compressor, é uma demanda muito grande, tudo, vai o técnico dessa empresa, mas, paralelo, agendado uma oficina, que a gente chama, né? Então, vai uma oficina que presta serviço, aquela que está habilitada para poder prestar o serviço, junto com o técnico da empresa, para poder fazer o serviço de manutenção. Mas, vou te botar aí, 80% das empresas não tem no seu quadro de funcionário técnico de refrigeração. Então, o pessoal de manutenção, o coordenador de manutenção da embarcação, recebeu um chamado de problema na embarcação, ele vai entrar em contato diretamente com uma empresa terceirizada, como, por exemplo, a Macnor, que eu trabalhava. Eu estou com uma embarcação X, com um problema no Chile, e ela está com previsão de atracar amanhã no Porto do Açu. Mas o Magno está trabalhando aqui na Baía de Guanabara. Não quero saber. Sai aí do seu trabalho, termina, pega o carro, viaja, no outro dia tu chega lá no Porto do Açu para poder atender a embarcação. Entendeu? É assim mais ou menos a nossa rotina. A gente trabalha lá por agendamento, então assim, a gente já tem uma programação
semanal, quinzenal, dos serviços que já estão programados. Só que, além dos serviços que estão programados, a gente também tem os serviços de emergência, que é botar bastante coisa, porque navio não tem hora para quebrar, mas tem hora para consertar. É muito dinheiro envolvido, então não pode parar. E também tem algumas embarcações que as empresas fazem o PMOC, né? Tanto que o PMOC não é só exclusividade aqui do onshore, no offshore também a gente tem o PMOC, então manda o técnico para bordo nessas paradas para estar fazendo uma manutenção preventiva nos sistemas de refrigeração e climatização. Boa. Bem explicado. Maresia, você tem sua pergunta aí? Aproveitando... Tem sim, Rogério. Aproveitando, quero mandar um grande abraço para o Magno, não o Magno, o Magnum, que é um parceiro nosso que fez alguns cursos com a gente, tanto na Danfoss como na Bitzer. É um cara que trabalha também em offshore, parceiraço aí. Um grande beijo para você, Magno. E obrigado por estar junto com a gente aí. Eu vou pegar o gancho. O Magno é um grande amigo meu, é um brother-aço, é um cara que ele é um entusiasta na parte de automação, mas eu já falo que ele é fera demais. A gente troca várias figurinhas, é um cara muito bom. E ele é um chefe de máquina. Tipo, a função do Magno dentro de uma embarcação, ele é responsável por todo e qualquer equipamento instalado dentro de um navio. Jesus. Então, se imagina a responsabilidade dele. Qualquer problema, desde uma tomada, que ele vai ser um eletricista que vai resolver, a um sistema, a um motor principal, né, um MCP, a um gerador, a um purificador de óleo, enfim, qualquer equipamento, o chefe de máquina, ele é o responsável. Então, assim, o Magno é um ser humano incrível, é um cara que tem um conhecimento muito grande na área de HVAC, justamente ele foi lá na Danfoss, foi lá na Bitzer, é um cara que está sempre estudando, sempre trocando figurinha. Então, por exemplo, ele é um tipo de chefe que já tem aquele conhecimento, que até mesmo para o cara de terceirizada, se for lá para enrolar ele, está ferrado, porque ele conhece da coisa. Muitas das vezes ele mete a mão para fazer. Então, assim, se é um serviço muito grande, ele tem outras responsabilidades. Ele também não pode ficar dedicado somente a isso. Só que aí ele está fazendo outro trabalho dele, mas ele vai lá e dá uma olhada no que o cara está fazendo de refrigeração. E aí, se o cara fizer besteira, ele vai dar aquele puxão de orelha no cara. Magno, tamo junto, irmão. Obrigado. E outra coisa, agora... só tem que interromper. Deixa eu interromper, eu preciso dar esse recado, né? Eu falei até aqui na minha live lá, eu queria mandar o meu abraço, as minhas estimas melhoras para o Heraldo, né? O nosso amigo, ele precisou fazer uma cirurgia hoje, nada sério, foi uma cirurgia que já estava programada, só que uma cirurgia é uma cirurgia, e, cara, quem conhece o Heraldo sabe o coração que ele tem, né? O Maresias, sabe que é um cara que... o Beto já foi lá na Coel também. Ele deixa a Coel lá como portas abertas. Isso aqui eu não estou falando que é só o Magno, o Beto, mas não, qualquer pessoa, né? Se você ligar para lá, eu queria conhecer, eu quero... Cara, você vai ser super bem tratado, o pessoal lá é de coração enorme. Então, ele está internado, mas amanhã, se Deus quiser, ele vai vir para casa se recuperar. Geraldo, melhoras para você aí. Espero te ver logo na ativa aí, que você faz falta. Boa. Melhoras, Geraldão. Agora aquele recadinho que o Magno comentou. Quem tiver com papel e caneta na mão, pega, porque agora vai vir... Anota, cara. Porque, assim, poucas empresas fazem isso. Magnão, vamos lá. Quais as empresas que atuam no segmento que pode contratar, cara, a galera do mercado? Vamos lá. Você já falou de qualificação, certificação. Cara... Isso. Eu vou falar primeiro as empresas que são donas, né, de navios, né, são as empresas que têm, que são as empresas que diretamente são responsáveis por manter os navios, porque os navios são delas, né? Então, assim, é interessante vocês, né, quem quiser entrar nesse segmento, adicionar lá no LinkedIn, né, a galera que não tem LinkedIn, eu sempre falo no LinkedIn, uma rede social voltada para o trabalho. Então, é importante, porque lá eles disponibilizam vagas. Se eu não me engano, uma empresa que eu vou falar, ela está com vaga aberta de técnico de refrigeração, eu vou falar qual é. Então, você que quiser trabalhar, já vou falar com a empresa. Então, vamos lá.
Tem a empresa chamada CBO, que é a Companhia Brasileira Offshore. Existe a Wilson Sons. Existe a Bram Offshore. A Bram, ela pega técnico de refrigeração. Então, além dela contratar a terceirizada para estar fazendo serviço lá, ela tem no quadro de funcionários técnico de refrigeração. Então, a Bram, ela está com vaga para técnico de refrigeração nível 1, se eu não me engano. Então, o Bram Offshore entra lá. Tem uma empresa chamada Starnave, ela também tem técnicos de refrigeração no quadro, tá? Que mais? Starnave, Bram, Wilson Sons, OSM, Solstice, Oceana, Bravante. Essas são empresas que têm navios, né, operando aqui na costa do Brasil, a DOF, enfim. E as empresas, a maneira mais fácil de você entrar no segmento offshore é você entrar em uma empresa terceirizada, que é essa empresa que está habilitada pelo cliente, né, que é o dono da embarcação, a prestar serviço. Então, agora anota aí. Se você quiser trabalhar no segmento offshore, anota essas empresas que eu vou falar. Primeira empresa que eu estou falando, Macnor Marine, é uma empresa que eu trabalhava, que eu tenho um carinho muito grande. É uma empresa que ela é representante aqui no Brasil, na América Latina, de uma empresa chamada Aeron, que é uma empresa norueguesa de fabricação de sistemas de refrigeração e climatização. Então, assim, tem uma oportunidade lá, inclusive tem a minha vaga lá. Se a galera quiser, pode falar, eu quero a vaga do Wagner. Pode entrar lá e eles estão precisando contratar a gente. Então, se chama Macnor Marine. Existe uma empresa chamada Supply Marine, que é uma empresa também aqui de São Cristóvão. É uma empresa que detém uma grande fatia do segmento offshore, tanto de navio quanto plataforma. E eles contratam muito técnico de refrigeração, mecânico de refrigeração, engenheiro. Então, se você tiver querendo ingressar, é uma outra empresa que pode entrar, tá? Uma outra empresa top também se chama CIA Schiller, CIA de mar, né? S-E-A Schiller, né? Existe uma empresa chamada Cerdal, C-E-R-D-A-L. Cerdal é uma empresa muito forte na parte de refrigeração offshore. Existe uma empresa chamada Iceberg, tá? Ela faz muito overhaul de compressores, faz instalação e manutenção também de sistemas offshore. Iceberg. Existe a empresa chamada Trento, T-R-E-N-T-O, Trento Marine, se eu não me engano. Existe uma empresa chamada HP Marine também, que presta serviço no offshore. Então, assim, essas são as principais empresas que empregam técnicos, supervisores, mecânicos, auxiliares e engenheiro no segmento offshore. Então, assim, galera, adiciona no LinkedIn, entendeu? Adiciona no Instagram, vê lá, fulano trabalha lá. Poxa, eles estão sempre divulgando vaga de emprego. E esse segmento, além de ser um segmento assim, que requer uma qualificação maior, é um segmento que paga bem, tá? Não é fácil, tá? Mas eu vou te falar, é um segmento carente de mão de obra qualificada. Porque a Macnor mesmo está com vaga aí para preencher para mais de 6 meses e aí não consegue preencher, tá? Que às vezes o cara é bom, mas aí é bom tecnicamente, mas aí não quer pegar viagem, não quer, sabe, aquela vida de trecho, de corre para aqui, corre para ali, ele não quer. Aí já tem um cara que já é mão na obra, mas aí falta um pouco na parte técnica, então ele não tem a qualificação exigida lá para estar ingressando no corpo de colaboradores. Boa, sim, é um segmento muito importante, diferenciado, que eu não conheço nenhum que pague o valor que o pessoal recebe lá na parte offshore, tenho certeza.
Boa, boa, boa. Aqui a gente tem todo um roteiro, a gente sempre bate umas perguntas, a gente fez todas aqui. Marizinha, você no dia seguinte eu te boto para trabalhar lá. Fica todo bom. Aprendendo, só tô aprendendo. Vai, o Bessa saiu, cadê o Bessa? O Bessa tá terminando de falar. Maresia, você convida e depois fica sem palavra, né, Maresia? Ei, a pizzaria do lado do Bessa deve ter fechado. Cortar aí energia. Ele pega o Wi-Fi lá da pizzaria? Ou do Bar do Zito, mas eu acho que hoje tá na pizzaria. E segunda-feira, não, segunda-feira acho que é Bar do Zito, né? Não abre lá na pizzaria. Tá assim, voltando, né, voltando pelo que a gente estava falando rapidamente, o que eu acho de muito diferencial no segmento offshore é que você ter a oportunidade de trabalhar com diversos tipos de equipamento, sabe? E tem muitos equipamentos que você chega lá não tem sequer manual. Então, assim, lá é o seguinte, ou o cara sabe ou o cara sabe, porque assim, você precisa resolver o problema, aí às vezes você chega no equipamento, não tem o manual, ou o manual está em inglês, está em alemão, está em francês, está em hebraico, enfim, usaram o manual lá para limpar a bunda e o manual está todo aí, não pode falar palavrão, desculpa, enfim. Então, assim, você tem que ser safo. Ou então, que nem o Rogério falou, não tem a peça, você tem que adaptar, você tem que saber usar o recurso técnico ao seu favor. Isso aí, esquece. Esse negócio de, by the book, eu só vou fazer o que está escrito, esquece. Não, vai trabalhar em outro lugar. Não, tem que saber, tem que ser meio MacGyver, pegar um chiclete, pega lá o palito de dente, faz uma bomba e bota o sistema para funcionar. Ô Magno, e uma coisa que é diferencial também é a questão da língua, né? O cara tem que ter no mínimo aí um inglês, um espanhol para poder estar comunicando com o pessoal embarcado. Né? Eu falo pro pessoal que assim, o idioma não é pré-requisito você ter um idioma, por exemplo, o inglês, que vamos chamar que o inglês é a língua universal, né? Chinês fala inglês, noruegano fala inglês, indiano fala inglês, enfim, todo mundo fala inglês. Só que, a maioria das vezes, os fabricantes de equipamentos são tudo gringo. Até mesmo eu vou citar, por exemplo, os equipamentos que a gente tem lá a bordo da Carre. É a Carre Estados Unidos, não é a Carre Brasil. Então, vem tudo em inglês. Tu vai pegar lá um compressor Carline, que é Carre. Então, você vai pegar lá tudo em inglês. Então, assim, se pelo menos você não tiver um inglês técnico, né, que é pelo menos você saber ler, interpretar o diagrama, saber a nomenclatura, fica complicado, porque você vai pegar lá na hora de fazer a manutenção, muitas das vezes, você vai se atrapalhar pela linguagem, pela dificuldade da linguagem. Boa, boa. E tem a questão da marola, né? O cara tem que aguentar o balanço do barco, meu compadre. O cara tem que ser marinheiro. Se o cara não for marinheiro, se o balanço pegar, já era. O cara bota... Assim, já tivemos casos, né, do cara embarcar e o cara, tipo, ficar mareado e não conseguir trabalhar. E aí, eu tenho um amigo que ele saiu do segmento porque ele passava mal. E aí, tipo, não dá, cara. Como que tu vai manter o cara passando mal? Entendeu? Não dá. Então, assim, toma um Dramin, entendeu? Só tu toma um Dramin e dá sono. Aí tu vai dormir. Aí não vai render o teu trabalho. Mas, assim, é muito questão de costume. O pessoal fala assim, é muito ruim. É ruim nos primeiros dias. A tendência, se você não tiver nenhum problema, né, de labirinto, a tendência é ter o corpo, a partir do segundo, terceiro dia, começar a acostumar. Lógico que tem tempo ruim, não é só maravilha. Tu tem tempo que você não tem mar, que você não segue. O cozinheiro lá não consegue fazer comida, vai ser lanche, porque, para você ter noção, a água daquela dispensa, daquela ilha de quente, a água começa a sair para fora ali, não dá. O cara não consegue ficar em pé para cozinhar. Então você vai lanchar, tal, não sei o quê. E aí, até esse balanço não te dá fome. Mas na maioria dos dias, cara, tu come de boa, come bem, cara. Tu come muito, comida a bordo, irmão.
Foi o período que eu mais engordei na vida. Ó, tu acorda 6 horas da manhã com café da manhã. Ó, tu acorda 6 horas da manhã com café da manhã. Às 10 horas da manhã tem um coffee break. 11h30 a meio-dia, 1h, tem um almoço. 3 horas da tarde, outro coffee break. 5 horas tem a janta. 10 horas, 11 horas. Você brinca todo dia. 11 horas, meia-noite, tem lá o de jejum, assim, que eles chamam. E no outro dia, e fora isso, se você vai na cozinha, tem um expositor com iogurte, Coca-Cola, refrigerante, queijo, presunto, e você... Irmão, isso é louco, papai. A minha bochecha é gordinha assim, tu acha que é por quê? Tu pode, tem que se policiar. Mas, ó, se você tomar uns goró, você vai ficar balançando junto. Só que lá tem algumas empresas que tem goró que fica balançando junto. Entendeu? É cerveja sem álcool, entendeu? Mas, assim, é de boa, cara. Não vou te falar que até é bom para dormir, é gostosinho. Boa, Magno. A gente gostou muito aí do que a gente ouviu aí, do que a gente trocou essas ideias. E a gente tem algumas perguntas aqui que a gente já vai puxar para a tela. O Thiago aqui fez um comentário. Não pode esquecer de nenhuma chave. Com certeza tem todo um checklist para você embarcar ou você sair para prestar um serviço, né, Magno? Você já tem ali um checklist para você não deixar nada para trás, né? Eu falo que o serviço de HVAC a bordo é ingrato, porque muitas das vezes o feedback que a gente tem de bordo não é tão preciso. Então, por exemplo, a gente recebe uma ordem de serviço dizendo baixa eficiência no sistema de refrigeração alimentar, sei lá, de câmara de congelado, que eles chamam de câmara forte, né? Baixa eficiência. Cara, baixa eficiência pode ser um leque de coisa. Pode ser problema de vazamento, aí você vai ter que fazer brasagem, aí você vai ter que usar nitrogênio. Pode ser um problema numa válvula de expansão, pode ser problema no forçador, no ventilador, pode ser problema no DG. Cara, pode ser muita coisa. E aí, por exemplo, aí imagina, eu só vou levar material elétrico, manifold e tal. Aí eu chego lá, poxa, eu descobri que é um vazamento numa válvula GBC e eu preciso fazer uma brasagem. E eu não tenho, né, um Turbo 7, um PPU para poder fazer a brasagem, eu não vou resolver o meu problema. Então, assim, muitas das vezes, quando a gente vai para bordo, a gente vai para a guerra. A gente vai munido de tudo, esperando o pior. Porque a maioria das vezes é assim, o serviço amanhã é uma manutenção preventiva, é a troca de filtro. Você vai trocar filtro, vai trocar óleo, ajustar o sistema e deu. Aí tu chega lá, o chefe de máquina fala assim, o Magno fala assim, não, escreveram lá no e-mail errado. É troca de compressor com limpeza de linha. Por quê? Você trouxe 241B, nitrogênio. Eu falei, caramba, não, como é? E vou te falar, o barco encostou, eu só tenho 12 horas de porto. O barco chegou agora às 8, ele está programado para sair 8 horas da noite. Aí, irmão, aí tu liga para a empresa e fala, pelo amor de Deus, me manda aí 4 garrafas de 141B, o skid com 4 garrafas de nitrogênio e não sei o quê. Aí começa aquele barata boa. Aí o cara vai pegar, mandar na lancha, aí até o material subir da lancha, até jogar no convés. Aí tu pega a garrafa de nitrogênio, leva lá para onde tem que limpar e faz brasagem para fazer solda a bordo. Tu tem que fazer a PT a quente, demora, porque aí tem que ter observador, tem que quem vai executar, vai pegar toda a documentação do cara que vai fazer o trabalho e vai conferir se a documentação está ok. Às vezes vai mandar para a terra, para o pessoal de TST, né, Segurança do Trabalho, aprovar. E aí, filho, tu tá lá assim, ó. Tua hora tá girando, mas tu tá lá assim, ó, parado, esperando material, liberação, tudo. Aí liberou, tu chegou às 8 no barco, liberou 3 horas da tarde. Aí o cara, vambora. 3 horas? Irmão, para a câmera aí, e é o seguinte, imagina, o barco vai sair às 8. E aí tu vai parar a câmera. Imagina se quando der 7 horas, eu falo pro chefe, tem a notícia para te falar. A câmera não vai funcionar, não. Aí ele vai bater no meu ombro e vai falar assim, cara, eu tenho uma notícia para te falar. Eu vou ligar pro teu chefe. Se tu não arrumar isso aqui, amanhã tu pode encher o isopor de sacolé, que tu vai vender sacolé na praia. Aí, irmão,
Aí, filho, a gente está falando de jogada que é... Boa. Numa situação dessa, se não resolver e o barco ficar atracado, ele paga a multa? Vamos supor, o barco vai entrar no que a gente chama de downtime, né? Que é o barco nada mais é do que como se fosse um carro da Localiza. Imagina que você vai na Localiza, aluga o carro, e aí o carro tem que ficar disponível para você 24 horas. Você está pagando pelo aquele aluguel. Mas eu paguei, eu quero que o carro fique parado na minha porta uma semana. Não tem problema. Quando você devolver o carro, você vai pagar por essa semana que o carro ficou parado lá, que você nem ligou. E o navio é a mesma coisa. A empresa ela pode afretar o navio e o navio fica parado. Vamos supor que o cara fala assim, vou afretar o navio, eu quero que ele fique parado lá, fazendo nada. Mas a hora que eu chamar, eu quero ser atendido. E aí, na hora que o cara chama, que o cliente chama, e o barco não está operacional, ele está em downtime, o que acontece? Em vez de ele receber a diária, ele não recebe a diária, ele vai perder um percentual, e além disso, ele vai pagar multa. Então, imagina a gente está falando aí de um barco, de repente, um barco especial aí, um barco de estimulação de poço, que uma diária é 200 a 250 mil dólares dia. A gente está falando de um barco que a cada 4 dias é $1 milhão que a empresa bota no bolso. E aí, em vez dela receber, ela vai pagar uma multa ainda porque o barco está fora de operação. Irmão, o CEO lá em Singapura da empresa vai ligar para você. Quem é o Magno? É o Magno lá que deixou meu barco parado? Deixa comigo. Ele vai arrumar teu telefone e vou ligar para você. Entendeu? Então, assim, é uma situação muito estressante no barco em downtime, porque envolve custo, envolve muita coisa. Então, assim, acho que o pior estresse no nosso segmento offshore é justamente isso. Porque quando é melhor você meter a mão no equipamento, se você achar que está com dúvida, que vai dar um problema, é melhor você não fazer. O equipamento não está rendendo, ele está rendendo 50%. Mas eu vou ter que trocar o negócio e eu não tenho a peça, não tenho o item, eu não sei fazer. Não mexe. Deixa quieto. Chefe, olha só, é melhor você falar, chefe, eu vim para bordo, eu não trouxe a ferramenta aqui, eu vou precisar, na próxima entrada, eu venho com as ferramentas adequadas para poder resolver o problema. Pode falar, porque senão eu posso parar aqui a unidade não pode voltar a funcionar. Ele mesmo vai falar, não tem problema, show de bola. Mas imagina, você mete a mão, equipamento, como já aconteceu, você meter a mão, você vai fazer uma preventiva, você vai trocar um filtro. Acontece, já aconteceu comigo. Eu fui trocar um filtro, botei um filtro novo, fui ligar, o compressor não ligava. Gente, eu só desliguei. Eu desliguei para poder recolher, fiz pump down, isolei lá o sistema, bonitinho. Cara, manutenção que o auxiliar faz. Eu fui lá no dia, né? Era eu e outro rapaz. Tava lá. Vamos lá, tirei o filtro, botei um filtro novo, fizemos vácuo naquele trecho. Show de bola. Libera o fluido refrigerante, liga o sistema. A compressão não entra. O pressostat deve estar dado ruim. Jampeia lá o pressostat. Não é possível. Calma aí. Testa isso, testa aquilo. Ih, o compressor morreu. Liga não. A bobina está aberta, abriu, está dando gasto para... Se fosse mini split, eu ia falar que tem a tubulação curta. Aí você chega para o chefe de máquina, aí olha para a cara dele, ele já olha no teu semblante, né? Fala assim, Magno, tudo bem? O serviço já tá andando, tá tudo certo? Aí tu chega com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, fala assim, chefe, olha só, eu troquei o filtro. Ah, muito bom, obrigado. Mas agora o sistema não liga. Ué, como assim? Tem 6 meses que está funcionando, eu só pedi para trocar um filtro. E aí, filho, acontece. Só que você vai explicar que você mexeu tirou uma unha encravada, o paciente morreu de infarto, ele ia infartar mesmo naquele dia. Mas aí ele vai falar que o culpado foi você que tirou a unha. Então, acabou, filho. Brasil. É isso aí. Vamos lá, Bessa. Boa. Bora para a segunda pergunta aqui, ó. Vai lá, meu filho.
Tem mais uma pergunta aqui do Brian. Quem trabalha, quanto tempo embarcado pode descer nos países? Ele deve estar falando em equipamentos que vão rodar o mundo aí. Então, se você tem na hora de lazer ali, você pode fazer passeios, vamos dizer assim, nos países que tiver atracado. O que acontece? Em relação a esse período agora de pandemia, agora está terminando, né, pós-pandemia, esse período foi um período muito crítico, então a galera não pode descer. Mas existem algumas empresas que têm um pouco de flexibilidade. Então, por exemplo, você encosta no porto, você pode descer, ir lá à noite, né, até mesmo tomar uma cervejinha, você não pode voltar bêbado. Isso aí não hipótese alguma. Você está no seu período de descanso, eu posso sair, só vai render no outro dia. Você conversa lá com o chefe de máquina, troca uma ideia, eu vou sair, beleza, vai queimar cinza, né? O jargão do mundo naval, né? É queimar cinza. A galera da antiga conhece como queimar cinza. Eu vou ali queimar cinza. Então, assim, você pode sair. Só que aí você tem que sair com cuidado, porque imagina, numa saída dessa, imagina que você é atropelado. Então, imagina você, quando você está embarcado, você está com a tua documentação dentro do navio, a princípio, tudo que aconteceu com você, a responsabilidade é da empresa. Então, assim, você foi atropelado. Mas atropelado por quê? O Magno não era para estar dentro do navio? Mas o Magno saiu, foi ali, né, queimar cinza, tomou um gelo, voltou meio de pilete, foi atravessar a rua, o carro pegou ele. Beleza. Vai o Magno embora, vai talvez o chefe e mais alguém embora ainda por causa disso. Então, assim, tem essa possibilidade? Tem. Mas, assim, acontece. Não vou falar que é raro, não. Acontece. Então, na pandemia, acontecia bastante. Mas são momentos que eu descia, eu já cansei de dormir em casa. O barco encostar aqui na Bahia, e tá no porto, e o chefe fala assim, Magno, poxa, tu já tá, sei lá, 10 dias, 15 dias aqui. Pô, eu sabia que eu morava perto. Então ele falava, vai para casa. Minha esposa passava lá de carro, me pegava, eu ia para casa, saía para jantar com ela, dormia, no outro dia ela chegava de carro, me deixava lá e ia embora. Mas eu não vou fazer nada que pode, sabe, ferir minha integridade, alguma coisa assim, que aí realmente é complicado. Boa. Beleza. E aqui o Márcio Luiz está perguntando se tem algum lugar que dê esses cursos específicos para essa área. Assim, para a área offshore, exclusivamente, eu não conheço nenhum curso, a não ser o Magno, da GTEC Ilha, que em breve vai estar com os treinamentos. Deixa eu vender meu peixe! Em breve o Magno da GTEC Ilha vai estar com os treinamentos aí focados para a área offshore. Mas, assim, os equipamentos que a gente tem lá são basicamente os equipamentos que a gente tem aqui fora, salvo alguns detalhes, né, algumas características técnicas. Então, assim, se o cara faz um curso de Chile, o cara trabalha com Chile aqui fora, ele vai ter total conhecimento para trabalhar no Chile lá dentro. Entendeu? Mas ele vai ter uma diferença. Condensação a água. Poxa, mas ele vai pegar. Vai ter uma válvula lá de balanceamento, vai ter um outro sistema diferente ali que ele não conhece, mas ele vai pegar. Então, assim, o conselho que eu dou é justamente você trabalhar no segmento comercial, né, aqui fora, tanto a parte de refrigeração quanto climatização, você trabalhar com equipamentos já de maior capacidade, Self, Splitão, VRF, Chile, e aí, quando você migrar para o segmento offshore, essa transição vai ser muito mais fácil. Boa. Então, o Daniel já da Frio Máximo aqui está fazendo uma pergunta, já linkando com o que você já começou falando aí. Se o cara quer trabalhar embarcado, ele tem que ser um bom refrigerista, ter comercial na veia, automação, elétrica, para aí já entrar na embarcação. O inglesinho já vai te salvar, e se você não enjoar, já vai estar na frente. O profissional offshore, não somente offshore, onshore também, eu sempre falo que hoje em dia as empresas elas dão valor para o cara que é multi-skill, né? Esse jargão a gente escuta muito falar aqui, que é o profissional multi-skill, né? Multi-habilidade. É o cara que, não é o cara que seja especialista em tudo, mas o cara que tenha um conhecimento de elétrica, um cara que tenha um bom conhecimento de mecânica, de HVAC, um cara que conheça de automação, um cara que conheça de eletrônica um pouco. Por quê? Imagina se eu vou para bordo, resolver um problema. Aí eu tenho que mandar
um técnico de elétrica, um técnico em mecânica, um técnico em eletrônica, um técnico em automação. Não, entendeu? Eu tenho que ter um cara que seja safo. Pô, o cara chega lá na elétrica, bateu o comando elétrico, pá, ó, resolvi o problema aqui de comando elétrico. Ah, cheguei aqui, tem um TLP, tem um inversor de frequência, beleza. Sei diagnosticar, sei olhar uma falha, sei trocar um componente, né? Tirar o inversor, botar o outro. Não vai ser um especialista, mas é um cara que ele vai conseguir, pelo menos, dar esse primeiro combate e, justamente, se precisar de um especialista, ele vai ser o cara de falar assim, olha só, eu já tentei isso, não consegui, então meu conhecimento vai até aqui, chama um cara que seja mais especialista, por exemplo, inversor, chama um cara que é mais especialista aqui na parte de overhaul, de mecânica, chama um cara mais especialista em elétrica, e assim vai, entendeu? Então aquele profissional que fica assim, ó, código de erro, equipamento tal, como trocar o controlador E31 da Coel. Esquece. Deu ruim. Primeiro, muitas das vezes, às vezes ele está sem sinal, né? Já começa por aí, que às vezes dentro lá da praça de máquina já não pega. Aí vai ter que ficar indo toda hora lá fora para pegar o sinal, para ficar assistindo vídeo, vendo. Aí esquece. Não dá. O cara tem que estar com, né? O básico bem feito já é diferencial, mas o básico tem que estar no sangue. Boa. E tem uma pergunta bem interessante aqui, a Mônica. Mandar um abraço para todas as mulheres. A gente tem bastante mulheres na live hoje aqui. Obrigado pela participação de vocês. A Mônica quer saber qual a maior perrengue, a maior dificuldade que você pegou ao realizar um atendimento em alto mar, Magno. Assim, a maior dificuldade que eu já peguei é que a gente tem, assim, um agravante maior de você estar executando um serviço em um ambiente que balança. Imagina você está trabalhando num chiller aqui fora, se o prédio estiver balançando, pode correr que é terremoto ou o prédio está caindo. Entendeu? O chiller vai estar quieto no canto dele. Mas lá a bordo, às vezes, por exemplo, tem serviço que você está em água abrigada, que a gente chama, né? Então o barco não está... Baía de Guanabara, aquele exemplo. O barco está lá quietinho, não está balançando, não está nada. Mas vamos supor, tem serviço que a gente precisa dar uma pernada, né? Precisa navegar com a embarcação. Então, eu saio daqui, vamos supor, eu saio da Baía de Guanabara, vou desembarcar lá em Santos, vou fazer esse trajeto, vou desembarcar lá em Paranaguá, enfim, eu faço esse trajeto navegando. Então, já teve um serviço, por exemplo, a gente está trocando o compressor, eu estou falando aí de compressor aí, parafuso de 2,5 toneladas, 3 toneladas, compressor de 350 TR, a gente está com 4 talhas, 5 talhas erguendo o compressor, e o barco balança. E o que tu faz? Não segura o compressor daquele, né? E aí, um toque daquele compressor em um equipamento, cara, tu quebra. E lá o espaço é curto. Então, tu tá tirando o compressor, você tem um painel elétrico próximo, tu tem uma bomba de circulação de alguma coisa do lado, tu tem uma calha elétrica do outro lado. Então, vamos supor, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à manobra, ainda mais manobra de carga pesada assim, em relação a isso, ao balanço da embarcação. Isso é o mais crítico, eu vejo, que pode esmagar uma pessoa. A calha, dependendo do balanço, se você tiver com a calha, a talha não tiver certificada, tiver algum problema, imagina a talha descer e, nem brinca com uma situação dessa. Então, assim, são as manobras piores que eu vejo a bordo, quando a gente envolve movimentação. A gente pede ajuda para o pessoal de tripulação, porque assim, a tripulação, a maioria das vezes, elas fazem curso, a gente também faz, mas elas fazem curso de movimentação de carga, os olhares onde a gente vai ancorar os equipamentos são tudo certificado, a talha é certificada, a cinta que a gente está prendendo no equipamento é certificado. Tudo isso tem que estar ali certinho, porque assim, o homem da capa preta, né, que é o juiz que a gente chama, só está esperando o culpado. Então, se acontece um acidente fatal, o cara não vai querer saber. O cara vai olhar, vem cá, quem estava fazendo o serviço está habilitado? Estava. A empresa estava habilitada? Estava. A talha estava com certificado? Estava. O olhar estava com a certificação dele? Não. Ao olhar, a certificação dele venceu hoje, mas a empresa já está agendada para fazer
a recertificação dele amanhã. Mas era um dia só, acabou. Responsável vai ser o cara que fez o serviço com o olhar não certificado. Então, assim, lá, diferente um pouco daqui fora, muitas das vezes a gente é obrigado a fazer o serviço da forma correta, que tem que ser, porque senão, a bordo, qualquer pessoa tem a autoridade e o dever de parar qualquer ato que ele considere inseguro. Então, vamos supor, não importa o meu cargo, não importa o que eu estiver fazendo, não importa que o barco está em downtime e a empresa está perdendo dinheiro. Vamos supor, aí eu estou fazendo um serviço na correria, e aí eu estou colocando a minha vida em risco, a vida dos meus amigos em risco, o faxineiro, né, que estiver passando, de repente alguém olhar aquilo lá e falar, ele tem autoridade para parar o serviço, e a gente é obrigado a parar e só voltar a executar o serviço quando eu tiver com todas vamos botar assim, as situações que tiver com não conformidade preenchidas e corrigidas. Eu, quando comecei a trabalhar nesse segmento, foi o que eu falei, eu não tive ninguém para chegar e me informar, Magno, as empresas que trabalham são essas, os serviços que a gente tem são esses, a maneira mais fácil de entrar é aquela. Tanto que o Berta pesquisou lá na internet, no YouTube, ele achou pouquíssimas coisas em relação a isso. Então, se você for procurar também sobre equipamentos, você vai achar pouquíssimas coisas, porque como a gente está falando de equipamentos, de sistemas que têm alto valor agregado, então ninguém quer perder a fatia do seu bolo, né? Ninguém. Então, quem detém o conhecimento guarda para você, entendeu? Então, assim, não tem curso. Eu vou fazer, por exemplo, para o eletricista marítimo, naval, você tem um curso. Você, como eletrotécnico, você vai no CIAGA, né, da sua região, você vai fazer um curso de qualificação para eletricista marítimo, para você exercer a função. Então, lá, você vai ser apresentado ao mundo naval, né, ao mundo offshore. No segmento de ar-condicionado, não. Então, para a pessoa entrar, não adianta. Você vai entrar numa empresa terceirizada como auxiliar, como mecânico, como técnico, vai lá amassar muito barro, né? Cada dia progredindo mais, e aí sim, vem tua promoção para supervisor, e aí você vai mostrando e vai galgando, né? Porque é uma área que você tem crescimento, você tem oportunidade de crescimento, você tem uma perspectiva de carreira. Né? O problema é que muita gente fala, não vislumbra essa possibilidade de crescimento, porque o cara, como é um serviço muito puxado, às vezes ele estagna. Ele, não vou fazer faculdade, não vou fazer um curso técnico, chego em casa cansado. Eu conheço muita gente assim lá. Eu chego em casa cansado, né? Não vou fazer nada, vou dormir, vou ficar com a minha família, vou fazer isso. Cara, uma opção. Só que você é pago pelo nível de problema que você resolve. Então, se você tem capacidade técnica de resolver problemas, quanto maior é o nível de problema que você tem capacidade de resolver, maior vai ser a sua hora, entendeu? Maior vai ser o seu cargo, maior vai ser a sua responsabilidade. Então, assim, eu tenho vários amigos também que não querem assumir essas responsabilidades, mas eu tenho alguns amigos que não, que, por exemplo, eu vou citar um aqui, o Pablo, que trabalhava comigo lá na Maquinor. Cara, ele saía de bordo comigo e a gente ia fazer um curso lá de tecnólogo, que a gente está finalizando, entendeu? Chegava lá de 7 às 10, às vezes a gente assistia a aula a bordo, botava o celularzinho lá para a gente não tomar falta, estava na hora do descanso, alguma coisa, botava o celular em cima da condensadora, fazendo um serviço externo, botava o celular lá e a gente se vira, entendeu? Então, assim, para quem quer, dá um jeito, né? Para quem não quer, a gente arruma desculpa. Então, é difícil? Não é fácil, mas é possível. Bom, turma, a gente fica feliz demais, ô Magno, de você estar aqui com a gente. As considerações finais, meu amigo. Mais uma vez, eu queria agradecer, né, cada um de vocês
pelo carinho, pela oportunidade de estar expondo, falando um pouco mais desse segmento, que é um segmento aí tão rico, é um segmento aí que a gente tem diversas possibilidades. Por exemplo, a gente nem falou, a gente brincou no off, falando sobre container, né, Marizia? Então, por exemplo, a gente tem navios, containeiros aí, que levam aí, ó, 500 mil containers refrigerados. Container refrigerado é um outro segmento também do offshore. Então, assim, se a gente for parar para pensar, a gente tem um nicho assim, uma diversidade muito grande, sabe? E eu acho que é pouco ainda explorado em relação à mão de obra qualificada, porque às vezes as pessoas não sabem, as pessoas não têm assim acesso a essa informação que elas podem, ou então às vezes eles pensam assim, é um mundo que eu não posso alcançar, sabe? É algo inalcançável. Mas não é assim, entendeu? Basta você se qualificar, correr atrás, né? Correr atrás das oportunidades, estar sempre ali focado em estudar. Eu falo que conhecimento, ele transforma, ele muda a vida e o conhecimento é o caminho. Então não adianta que não há caminho mais fácil. Como eu já falei, a vaca não dá leite. Se você não acordar de manhã cedo e for lá na vaca para poder tirar, entendeu? Não adianta que você não vai ter leite. Então, assim, é arregaçar as mangas e fazer acontecer. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o carinho de todos vocês do Fala Refrigerista, o carinho de todos os amigos que estão aqui com a gente, né, que pelo que eu vi a live bombou. Então, assim, queria agradecer do fundo do meu coração. Disponibilizo, né, a galera que quiser, adiciona aí o arroba Engetec Ilha. A galera que quiser tirar dúvida, quiser esclarecer, quiser alguma ajuda de alguma forma, entre em contato comigo. Eu sou mega acessível, às vezes eu posso demorar um pouco a responder, mas tenha certeza que eu vou responder. E vamos embora, vamos para cima. Forte abraço a todos. Então, sem mais delongas, né, Bessinho? Um grande Marca nós aí, tá? Tira um print da tela. Vocês fiquem com Deus. O print, Rogério, o print, verdade. Pô, Boa. Boa. E, pessoal, na próxima segunda-feira, então, às 20 horas no YouTube, estaremos presentes aqui, falando sobre adegas climatizadas. O Marizia vai estar aqui com a gente, trazendo tudo, falando um pouquinho sobre essa atividade, mais uma oportunidade de trabalho. Agradecer ao Magno, que prontamente deu essa moral para a gente aí, sempre juntos. Próxima segunda estaremos juntos. Fez instalações com os equipamentos Midea, fez aquele trampo bonito. Marco Fala Refrigerista, a gente reposta a todos vocês. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até mais.